Olá, pessoal, vamos começar aqui nosso estudo a partir do capítulo 16 de Primeira Reis. Então, agora surgiu mais personagens aqui no nosso estudo. A gente está aqui na página 34 do nosso caderno e aqui apareceu um profeta chamado Iarro, que em português fica Jeú, e ele é filho de Hanani. Ele apareceu em 1 Reis 16:1. Esse profeta veio anunciar a este rei aqui, que é Baasha ou Baasa, que toda a descendência dele iria morrer por causa dos pecados que ele cometeu e fez o povo de Israel também pecar. E ele também cometeu pecados contra o Jeroboão. Então, por causa de toda essa situação, este rei vai ter toda a sua descendência eliminada. Então, foi esse profeta que veio anunciar essa mensagem do pai. E aí ele tem um filho, o Baasa tem um filho, que é Elá, que se torna rei. Isso está em 1 Reis 16:6. Este Elá tem um servo chamado Zimri, que aparece em 1 Reis 16:9. E ele tem um administrador do palácio, que se chama Artza, ou Arsa em português, que está em 1 Reis 16:9 também. Esse servo, o Zimri, matou Elá em um dia que ele foi se embriagar na casa de Arsa. Então ele entrou na casa desse rapaz, Arsa, e matou Elá e se tornou rei. E aí cumpriu a profecia que o profeta tinha dito, que toda a descendência dele iria morrer. Então este Zimri foi responsável pela matança aí de todos os descendentes de Baás, inclusive o Elá, né, que é filho dele, que era rei, e o Zimri se tornou rei no lugar dele. Sabendo disso, o povo de Israel elegeu o comandante do exército Omri como rei. Isso apareceu em 1 Reis 16:6. E aqui nessa parte da história, Israel estava dividida em duas facções. Uma parte da população seguia o rei Omri, que a gente acabou de ver, e a outra parte seguia, no caso de apoiar, né? Apoiava o rei Tivni, ou Tibni, que está na Bíblia em português, esse nome Tibni. Isso está em 1 Reis 16:21. Os dois eram reis. E aqui na Bíblia está escrito facções, olha só. Facções. Na Bíblia em português está escrito partidos, ou algo assim mais brando. Na Bíblia em português, Almeida Corrigida, se eu não me engano. E essa que eu uso aqui é a Bíblia completa judaica, mas eu não sou da religião judaica, tá? É que essa Bíblia aqui tem muitos termos em hebraico, então ajuda no entendimento. A tradução dela é muito boa, mas eu só sigo a Bíblia. Vamos lá. Então eles tiveram um combate, os dois, e o Omri venceu o combate, se tornando rei absoluto. E esse personagem aqui em cima, o Ginat, ele é pai do Tivni. Apareceu em 1 Reis 16:21. Toda vez que a gente faz essa conexão aqui, ó, quer dizer que é pai, tá? O que tá embaixo é filho. E aqui Omri também tem um filho, o Achav, que em português fica Acabe. Ele apareceu em 1 Reis 16:28. Então, Omri, ganhando essa batalha com o Tivni, comprou uma montanha de um homem chamado Shemer, ou Semer em português, em 1 Reis 16:24. Esse rapaz era o dono da montanha, comprada por Omri. E depois que ele faleceu, o filho dele, Achav, se tornou rei no seu lugar. Vamos lá. Este rei, Achav, ele tomou como esposa uma mulher chamada Isabel, ou Jezabel, em português. O nome do pai dela era Etbaal. Isso está em 1 Reis 16:30. Durante o reinado do Achav, um homem chamado Riel, que está em 1 Reis 16:34, ele reconstruiu a cidade de Jericó com as próprias mãos. Assim que ele terminou a fundação da cidade
ele perdeu o filho primogênito dele, Abirão, e assim que ele colocou os portões na cidade, ele perdeu o seu filho mais novo, que era o Segub, ou Segube, em português. E essa história desse Riel se cumpriu a profecia do Josué, filho de Num, que a gente anotou aqui no nosso estudo, na página 18 do nosso caderno. O Josué, filho de Num, era o ajudante de Moisés, que se tornou rei. E olha como era a profecia, preste bem atenção. E agora a gente vai confirmar o que aconteceu com esse rapaz aqui que reconstruiu Jericó. Olha o que está escrito aqui em Josué 6:26. O nome dele em hebraico é Yehoshua, Josué. Josué então levou o povo a fazer este voto: maldito seja diante de Adonai qualquer um que levantar ou reconstruir a cidade de Jericó. Ele assentará suas fundações com a perda do seu filho mais velho e assentará seus portões com a perda do seu filho mais novo. E aí eu anotei aqui, ó, 1 Reis 16:34, pra gente ter essa referência. Esse foi o estudo de hoje. No próximo a gente começa 1 Reis 17 e aí continuamos anotando o nome dos personagens. E é bem legal essas anotações desse estudo, porque a gente voltou aqui no nosso estudo e resgatou aqui já um personagem lá do início que apareceu na página 18 e viu que a história se confirmou aqui e nós conseguimos, através das nossas anotações, seguir aí o rumo da história. E é isso, um abraço a todos e até o próximo estudo.